Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume de um material, tá? Esse valor é fixo, desde que seja uma substância pura, eu não tô falando de uma mistura, então esse valor ele é tabelado. Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Essas são as unidades que a gente usa normalmente para densidade. O que significa esse valor de densidade da água, por exemplo, da água no estado líquido? Significa que se eu pegar 1 ml de água e for pesar isso numa balança, vai me dar um resultado de 1 grama, tá? Então, é a massa que eu tenho dentro daquele volume X de um material, certo? A densidade, ela depende também da temperatura. Por quê? A densidade da água para o valor de 1 grama para centímetro cúbico corresponde à água no estado líquido. Se eu falar da água no estado sólido, isso já muda. Isso vai para 0,5 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade do gelo é metade do valor da densidade da água, ok? Então, a temperatura, ela influencia diretamente na densidade de uma substância. A densidade também depende do seguinte: se eu tenho uma substância pura ou se eu tenho uma mistura. Por exemplo, a densidade da água pura, como eu já disse, é 1 grama por centímetro cúbico. Se eu falar de uma água com sal, da água do mar, por exemplo, a densidade dela é de cerca de 1,03 gramas por centímetro cúbico. Então, tá vendo que tem uma variação? E esse valor, ele pode até ser maior, depende da quantidade de sal que eu tenho envolvida ali. Então, há uma margem de valores a serem compreendidos. Então, quando eu falo, por exemplo, que a densidade da água do mar é de 1,03 a 1,05, por exemplo, eu estou falando de uma mistura. Se eu afirmar que a densidade da água é 1, eu estou falando de uma substância pura, ok? Então, tem essa diferença. Como que eu calculo essa densidade? Então, falando matematicamente, é realmente a relação matemática entre a massa e o volume de um corpo. Então, vai ser massa dividido por volume, certo? Lembrando que eu sempre tenho que colocar as unidades de medida, então, gramas por centímetro cúbico, gramas por ml, quilos por metro cúbico e etc. Posso calcular isso quando eu tenho uma amostra de uma substância, pesando essa amostra e calculando o seu volume, ou utilizando o que a gente chama de densímetro, tá? É um instrumento utilizado para calcular especialmente a densidade. Então, tem essas duas formas de a gente descobrir a densidade de alguns materiais. Lembrando que também é um valor tabelado, a gente pode descobrir também pesquisando a densidade daquele certo material. Mas é muito importante a gente fazer o cálculo e saber fazer esse cálculo também, ok? Uma outra forma da gente entender melhor a densidade é a gente pensar em duas coisinhas. Quando a gente coloca o material em água, por exemplo, quando ele é mais denso do que a água, ele vai afundar. Quando ele é mais leve do que a água, ele vai submergir, ou seja, ele vai flutuar. Então, aquela brincadeira do afunda ou não afunda, a gente nada mais está tratando do que a densidade. Então, se a densidade do material é maior do que a água, ele afunda. Se é menor que a da água, por exemplo, ele flutua. Eu tô falando de água aqui porque a gente sempre brinca com colocando as coisas dentro da água, mas pode ser qualquer outro tipo de líquido, ok? Vamos falar sobre como calcular a densidade também. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a gente tenha um material que pese 250 gramas, então, em massa, ok? E 200 centímetros cúbicos em volume. Como que eu calculo a densidade desse material, então? Vou pegar esses 250 gramas e vou dividir pelos 200 centímetros cúbicos de volume. Fazendo uma simples divisão mesmo, matemática. Fazendo essa divisão, eu vou ter um resultado de 1,25 gramas
por centímetro cúbico. Então, a densidade desse material é 1,25 gramas, ok? Por centímetro cúbico. Então, se eu pegar esse material, se ele for um sólido, pegar esse material e jogar dentro da água, por exemplo, ele vai afundar na água. Por quê? A densidade da água não é 1 grama por centímetro cúbico e o dele não é 1,25, então ele é mais pesado do que a água, porque a densidade dele é maior. Então ele vai afundar na água, ok? Uma historinha bem bacana para vocês também entenderem a densidade, a coroa do rei Hierão. Tem um videozinho bem bacana na internet fazendo essa relação da densidade, aqui no YouTube também. E também vocês podem pesquisar o próprio texto. É bem interessante essa história e ela vai contar sobre a densidade também com esse rei e essa coroa, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, por favor, coloque aí embaixo para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.